Esta foi uma vitória da humildade, da confiança e pela estabilidade. António Costa assumiu o governo português depois de ter perdido nas urnas, mas fez uma jogada política de mestre e com o apoio das forças de esquerda, sem que nenhum dos partidos que o apoiaram tivesse uma pasta ministerial. Uma jogada política que ele habilmente chamou de geringonça. No segundo mandato, ele despachou a geringonça e venceu as legislativas com maioria absoluta. Quase 9 anos depois de ter chegado ao Palácio de São Bento, o gabinete do primeiro-ministro português, António Costa pediu a demissão do cargo. Eu fui à net à procura de um primeiro-ministro que tenha maioria absoluta e que tenha pedido a demissão do seu governo, mas não encontrei. Esta crónica não é para defender nem acusar o primeiro-ministro de Portugal, até porque não conheço ao pormenor os contornos da Operação Influencer, que está a investigar os meandros de como algumas empresas envolvidas no processo de transição energética conseguiram os negócios. Uma investigação que atingiu o coração do governo em Portugal, com acusações de tráfico de influência, corrupção, entre outros processos, e que levou à demissão de um governo maioritário, dos poucos em toda a União Europeia. A investigação escutou telefonicamente o primeiro-ministro português, deteve pessoas próximas e fez vários arguidos, entre eles um ministro. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa aceitou o pedido de demissão e foi obrigado a fazer o que um presidente menos quer: a demissão de um governo e a convocação de eleições antecipadas, a chamada bomba atómica política. Até porque não se conhece o cenário que poderá ser composto depois destas legislativas antecipadas do mês de março. Mas o presidente Marcelo não teve escolha. Conheço o António Costa desde os finais dos anos 90, quando, às quintas-feiras, ia almoçar à Associação Cabo-Verdiana de Lisboa, que às quintas servia o almoço mais dançante da cidade das Sete Colinas. Estava sempre com um sorriso no rosto, uma personalidade com quem era fácil falar. Na associação, ele angariou eleitores para os socialistas, tanto a nível camarário como a nível nacional. Envolveu-se nas campanhas para integrar os cabo-verdianos como autarca de Louros e Lisboa e depois como ministro da Justiça de António Guterres. Costa era uma cara habitual na Associação Cabo-Verdiana de Duque de Lolé. Uma relação de cumplicidade que remonta aos tempos da Faculdade de Direito de Lisboa. Uma cumplicidade que não se esqueceu enquanto esteve no governo, como há dias o primeiro-ministro fez questão de sublinhar na reação à demissão do primeiro-ministro português. Lembro-me de certa vez que o entrevistei. Foi no seu gabinete e o mote da conversa era sobre o apoio de Lisboa à candidatura da Morna Património da Humanidade. E ele perguntou por alguns colegas com quem se cruzou na Faculdade de Direito e na Universidade Católica de Lisboa. 1 ano e meio depois, voltei ao gabinete de Costa, na Câmara de Lisboa. Na altura, o Beleza, a Catedral da Música Crioula em Lisboa, estava na iminência de ser despejado de um palacete do século XIX que todos queriam abocanhar. António Costa estava a ser criticado pelos artistas africanos de nada fazer para impedir que uma das casas mais míticas da cultura crioula, na capital portuguesa, fechasse as portas. Depois houve a circunstância de o encontrar umas poucas vezes numa situação informal. E ele dizia-me sempre: "Tu direito." Acho que esta é a frase crioula mais pronunciada pelos portugueses. A última vez que encontrei António Costa foi aqui em Cabo Verde. Ele foi meu convidado da Jornal de Noite. E quando ele entrou no estúdio, disparou um: "Então, tudo direito? De volta ao seu país?" António Costa é um tubarão de águas profundas da política. Está nisto há muitos anos. Aprendeu em casa com os pais que eram opositores do regime fascista. Cresceu politicamente na máquina dos socialistas. Conhece cada peça da engrenagem. Por estes dias, as notícias e as análises da imprensa portuguesa e europeia olham para um político astuto que, como muitos analistas escreveram, rodeou-se de alguns ministros sem credibilidade e alguma gente sem estaleca para o cargo e pouco séria na condução dos interesses públicos. António Costa, que no início começou a governar sob a desconfiança dos portugueses e dos europeus, conseguiu provar o contrário. Apanhou com a pandemia da Covid em cima, a guerra na Ucrânia e mais alguns escândalos, mas sem o efeito catastrófico da Operação Influencer. Mas estava a conseguir a convergência económica de Portugal junto da União Europeia e, segundo lembrava o Jornal Diário de Notícias na sua edição de sexta-feira, António Costa foi o primeiro-ministro recordista no investimento externo. Pediu para sair na sequência de uma investigação judicial que ainda não se sabe toda a verdade. Uma investigação levada a cabo por um sistema judicial que Costa sempre fez questão de defender a sua independência. Quanto ao futuro, há uns meses atrás discutia-se que ele estaria de balas aviadas para presidir o poderoso Conselho Europeu.
Era um bom parceiro de Cabo Verde em Bruxelas, mas negou a intenção. Mas agora, perante o escândalo que se abateu sobre o seu governo, especula-se que, independentemente do que sair do final deste processo, António Costa está politicamente acabado. Mas Costa sempre soube levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Os mídia vão ficar com certeza com saudades dos soundbites que ele disparava aos microfones, dos casos e casinhos, da vida para além do déficit, do otimismo irritante. Há uns anos, António Costa prometeu que o Beleza não ia sair do palacete onde estava instalado, mas não cumpriu a promessa, como a que recentemente fez de cumprir o mandato até ao fim. Mas há uma promessa que foi realizada: empenhar-se politicamente em ajudar a Morna a ser património mundial da humanidade, tal qual o seu fado de Lisboa. A dignidade das funções de Primeiro-Ministro não é compatível com qualquer suspeição sobre a sua integridade, a sua boa conduta e, menos ainda, com a suspeita de prática de qualquer ato criminal. Eu não me vou recandidatar ao cargo de Primeiro-Ministro, isso fica muito claro. É evidente que esta é uma etapa da vida que se encerrou.